Então, nosso primeiro conceito é lajes. A gente vai definir o que é esse elemento estrutural em linhas gerais e conversar um pouco sobre a sua vinculação. As lajes, então, são elementos bidimensionais, ou seja, aqueles onde as dimensões comprimento e largura são muito maiores do que a sua espessura. Ela vai apresentar um comportamento de placa, onde os carregamentos, as ações atuantes sobre esse elemento, eles estão perpendiculares ao seu plano. Então, eu tenho uma laje, esse elemento planar, e os meus carregamentos eles estão perpendiculares ao plano da minha laje. Vamos ao quadro que a gente vai conhecer essas definições em detalhes. As lajes, então, são elementos estruturais normalmente apoiados em vigas. Então, geralmente, a gente vai ter vigas apoiando esse elemento estrutural. As lajes, elas recebem a maior parte dos carregamentos de uma edificação. Quais são esses carregamentos? As ações verticais ou ações normais à superfície também. A laje ela tem esse efeito diafragma na estrutura que vai redistribuir os esforços horizontais de vento, por exemplo. Ela contribui muito na estabilidade estrutural das minhas edificações. E são elementos bidimensionais, ou seja, os elementos onde as dimensões largura e comprimento são muito maiores do que a sua espessura. E nós temos diferentes tipos de laje. Nós temos as lajes pré-moldadas treliçadas, que são muito comum a utilização em edificações pequenas. Ela é muito prática de se utilizar, porque ela já é pré-moldada. Nós temos ainda as lajes nervuradas, que são concretadas em loco. Aqui a gente, nesses vazios da minha laje, eu vou concretar com a utilização de cubetas, e essas seções elas são vazadas porque são seções otimizadas. Todo esse concreto que eu teria nesse espaço dessas formas das minhas cubetas, esse concreto ele não teria necessariamente uma função de resistir. Então a gente retira essa parte que não está sendo solicitada do concreto para tornar a minha estrutura mais leve e mais funcional. Eu tenho ainda as lajes alveolares, que são caracteristicamente lajes pré-moldadas com protensão. Então as lajes protendidas, elas são em geral, elas seguem esse formato de lajes alveolares. E agora, uma pergunta muito importante. Como eu vou armar a minha laje? Será que eu vou ter uma laje onde eu vou ter armadura nas duas direções da minha laje ou apenas em uma direção? Ou seja, pensando que aqui eu tenho uma laje em planta, que é a minha laje L1, será que eu vou ter armadura nas duas direções ou apenas em uma? Isso vai ser definido a partir de uma relação lambda que corresponde à razão Ly sobre Lx, onde Lx vai ser sempre o menor comprimento e Ly o maior comprimento. Padrão, a gente sempre vai adotar esses valores, Lx como sendo o menor comprimento. Então, eu vou ter uma situação de laje armada em uma única direção quando essa razão Ly sobre Lx for maior que 2. Que é o caso aqui, por exemplo, eu tenho uma laje onde o Ly é maior, a razão Ly sobre Lx é maior que 2, então eu vou ter armadura apenas em uma direção da minha laje. Aí, quando eu digo armadura longitudinal que está resistindo aos esforços de flexão aplicados sobre a minha laje. Já na situação de laje armada em duas direções, isso vai ocorrer quando essa minha relação lambda, razão Ly sobre Lx, for menor ou igual a 2. Nesse caso, eu tenho uma laje aqui L1, a gente já consegue perceber que ela tem um formato um pouco mais quadrado aí para o retangular, ou seja, eu tenho uma situação onde o meu Ly se aproxima mais do meu Lx, ou seja, essa razão ela vai ser menor que 2, aí eu vou ter uma laje armada em duas direções. Ou seja, eu vou ter armadura longitudinal que resiste aos meus esforços de flexão nas duas direções. Eu vou ter essa armadura em cruz. Em relação à vinculação da minha laje, é muito importante a gente entender que tipo de vinculação eu tenho. No caso aqui, eu tenho uma laje L1 associada a uma laje L2. Como eu vou considerar as condições de apoio da minha laje? Essa viga V2, ela é uma viga que apoia tanto a laje 1 quanto a laje 2.
A laje 1 e a laje 2, elas são contínuas sobre essa viga. Dessa maneira, essa viga V2 ela vai ser considerada como um engaste para a minha laje. Então aqui, quando eu separo as minhas lajes, eu tenho uma condição de engaste nessa viga onde há continuidade de lajes. Já nas demais vigas, por exemplo, viga V5, viga V3, viga V4, que apoia apenas a laje L2, aí eu vou ter uma situação de apoio. Veja aqui no nosso desenho que para essas lajes, as minhas condições de apoio são de um apoio simples, não de um apoio de engaste, um apoio aí de segundo gênero. E quando eu não tiver viga apoiando a minha laje, eu vou ter borda livre. O meu apoio não é nem um engaste, nem um apoio de segundo gênero, é um apoio livre, né? A borda da minha laje é livre. Essas considerações de apoio, elas são muito importantes, a gente vai utilizar na resolução de exercícios e nos demais conceitos sobre lajes. E existe um fator importante quando a gente estiver dimensionando lajes que está relacionado à compatibilização de momentos. Por quê? Quando há continuidade entre duas lajes, ou seja, há uma situação de engaste nas minhas lajes, eu vou ter dois momentos diferentes que vão precisar ser compatibilizados. Vou retornar ao slide anterior. Veja que aqui eu tenho um momento positivo e no meu engaste eu tenho um momento negativo. E aqui, da mesma maneira, um momento positivo e um momento negativo. Esses dois momentos negativos no meu engaste, referente às duas lajes diferentes, eles apresentam valores diferentes entre si. Então, para eu calcular esse momento, eu preciso compatibilizar e utilizar apenas um valor desse momento. Então, eu sempre vou ter um momento M'(x1) e M'(x2) negativo, de valores diferentes, que precisarão ser compatibilizados. E como eu compatibilizo isso? É bem simples. Eu vou sempre considerar como M'(x1) o meu momento negativo de maior valor, ok? E eu vou calcular dois valores de momento compatibilizado. Vou calcular momento compatibilizado M'(x) como maior ou igual a 0,8 M'(x1), ou seja, 0,8 do meu maior momento dentre os dois momentos negativos que eu estou compatibilizando. E também vou calcular o momento M'(x) a partir do valor médio dos meus dois momentos, ou seja, M'(x1) mais M'(x2) dividido por 2. Depois de calcular esses dois valores, eu vou escolher o maior valor de momento para utilizar nos meus cálculos como o meu momento compatibilizado. Eu faço essa escolha e aí eu parto para o dimensionamento, uma vez que eu já encontrei o meu esforço de flexão. Encerramos aqui então o nosso conceito. Vamos resolver agora uma situação-problema envolvendo lajes e a direção de suas armaduras. Se essa armadura está apenas em uma direção ou nas duas direções da minha laje plana. Vamos então conhecer a nossa situação-problema? Você trabalha em um escritório, como engenheiro, trabalha em um escritório de engenharia estrutural e você recebe esse desafio de dimensionamento de lajes. A primeira etapa, lhe é solicitado que determine as condições de apoio e a direção das armaduras dessas duas lajes, da laje L1 e da laje L2. Veja que eu tenho dimensões diferentes entre essas lajes, é claro. A laje L1, ela tem 400 por 400 centímetros, ou seja, é uma laje de 4 por 4 metros, e a laje L2 é uma laje de 150 por 400, então é uma laje de 4 metros por 1,5. Eu preciso dizer, então, quais são as condições de apoio de cada uma das lajes e a direção das suas armaduras.
Veja bem que aqui já de cara, olhando em planta, a gente consegue observar que a laje L1 ela é apoiada sobre vigas V1, V2 e V3 e a viga V4 é uma viga que apoia tanto a laje 1 como a laje 2. Então, a gente já sabe que essa viga V4 ela vai ter uma condição especial de apoio para as minhas lajes. Para a laje L2, ela está apoiada nas lajes, aqui acho que no desenho, sim, está escrito aqui, na viga V5, na viga V2 e também na viga V1. E, é claro, compartilha o apoio com a laje L1 aqui na minha viga V4. Investigando em planta, a gente já consegue dizer sobre a sua vinculação. Já em relação à direção das armaduras, a gente vai precisar fazer o cálculo daquela relação lambda, que é igual a Ly sobre Lx. É um cálculo bem tranquilo, vamos à resolução, vamos retornar ao quadro. Então, inicialmente, para a nossa laje L1, o que a gente pode dizer sobre as condições de apoio? A gente sabe que a laje L1 ela vai ser apoiada em 3 lados e engastada em um lado. Ou seja, ela é apoiada aqui na viga V1, na viga V3 e na viga V2, e ela vai ser engastada aqui na minha viga V4. Então, a condição de apoio aqui na minha laje L1 é como se eu tivesse um engaste aqui e um apoio aqui. E, por sua vez, nessa outra direção, é como se eu tivesse 2 apoios aqui. Não há engaste nessa direção. Em relação à direção das armaduras, eu vou calcular, então, o meu coeficiente lambda, que é igual a Ly sobre Lx. O Ly é igual a 4 e o Lx também é igual a 4. Eu tenho uma laje perfeitamente quadrada aqui. Os seus dois comprimentos são iguais. Essa relação, então, é igual a 1, que é menor que 2. Logo, eu concluo que a laje L1 ela vai ser armada em 2 direções. Ou seja, eu vou ter armadura longitudinal resistente à flexão nas suas 2 direções. Já em relação à laje 2, a gente pode fazer algumas conclusões a respeito dos seus apoios. Ela também será apoiada em 3 lados, ou seja, vai ser apoiada aqui em parcela da viga V1, parcela da viga V2 e na viga V5, e vai ser engastada em um lado. Engastada justamente aqui na viga V4. As condições de apoio, então, a gente pode desenhar aqui, sinalizar como um engaste e um apoio nessa direção Lx e como apoio e apoio, como uma laje biapoiada, na direção Ly. Já o cálculo do lambda, a relação Ly sobre Lx, vai ser igual a 4 metros, que é o meu Ly, que eu tenho aqui o meu Ly, e aqui é o meu Lx. Então, eu tenho a divisão de 4 dividido por 1,5, isso me dá o valor de 2,67, que é maior que 2, logo eu concluo que ela é armada em uma direção. Eu vou ter, então, armadura de flexão em apenas uma direção, e essa direção vai ser sempre paralela ao meu comprimento Lx. Eu vou ter armadura em apenas uma direção. Professor, em relação aos momentos, como é que eu poderia compatibilizar esses momentos? Vamos supor, então, que eu tivesse momento no engaste aqui, nesses apoios engastados, eu tivesse um valor de mx1 igual a 1.700 kN por centímetro por metro e um momento negativo m'x2 de 1.500 kN por metro. Como eu poderia compatibilizar esses dois momentos para utilizar no meu dimensionamento? É simples. Primeiro, eu vou calcular um primeiro valor de m'x de momento compatibilizado, que vai ser igual a 0,8 vezes m'x1, e o meu valor m'x1 vai ser sempre o maior valor dentre os meus momentos, então é justamente esse aqui de 1.700. Então, 0,8 vezes 1.700, eu tenho 1.360. E aí, calculo um outro momento compatibilizado, que é a média desses dois momentos que eu estou compatibilizando. Ou seja, m'x1 mais m'x2, dividido por 2, isso é igual a 1.700 mais 1.500, que são os dois momentos que eu estou compatibilizando,
dividido por 2, eu chego ao valor de 1.600 kNm por metro. E dentre esses dois valores de momentos compatibilizados, eu vou utilizar justamente o maior valor, que é o de 1.600 kN por centímetro por metro. Esse seria o esforço de flexão que eu utilizaria para calcular minha armadura negativa nesse trecho aí da minha viga, da minha laje, onde eu tenho engaste. De uma maneira bem simples, compatibilizar momento não é uma tarefa complexa, ok? Vamos ao nosso conceito de reações de apoio em lajes. É muito importante calcular as reações de apoio nas lajes, porque são essas reações de apoio que vão corresponder às cargas aplicadas na minha viga, nas minhas vigas de apoio. A gente sabe que as cargas, os carregamentos em laje são perpendiculares ao plano da laje. Essa laje, esse elemento estrutural vai direcionar, encaminhar esses carregamentos às minhas vigas. E são justamente essas reações de apoio nas minhas lajes que correspondem às cargas, aos carregamentos distribuídos, aplicados sobre as vigas da minha edificação. Então, calcular reações de apoio em lajes é um passo fundamental no cálculo estrutural, no dimensionamento de uma edificação, da estrutura de uma edificação. Vamos ao quadro para a gente iniciar a nossa discussão sobre reações de apoio. As lajes, então, elas normalmente se apoiam sobre as vigas e o cálculo das reações de apoio dessas lajes vai determinar as cargas que a laje vai aplicar sobre as vigas. Então, é uma etapa fundamental do projeto estrutural obter esses valores de reação de apoio, obter esses valores de carregamento sobre as vigas. E como eu faço isso? A gente tem um equacionamento. Para lajes armadas em uma única direção, eu vou ter equações prontas que eu sempre vou utilizar a depender da situação de vinculação da minha laje. Então, se eu tiver uma laje biapoiada, em que ela está biapoiada em uma das suas direções, eu vou calcular minha reação de apoio através dessa equação. Vx, minha reação de apoio, é igual a QLx dividido por 2, onde Q é a minha carga, o meu carregamento sobre a minha laje, e Lx vai ser a minha menor direção. Se a minha condição de apoio for de laje engastada e engastada, eu tenho engaste nos meus dois apoios naquela direção da minha laje, eu também vou ter a mesma equação. Vx é igual a QLx dividido por 2. Já numa situação de laje engastada e apoiada, aí eu vou ter valores de reação de apoio diferentes, porque eu vou ter uma reação de apoio V'x, que corresponde ao meu apoio engastado, à minha viga de engaste, uma outra reação Vx, que vai corresponder ao meu apoio simples, meu apoio de segundo gênero. Veja que o engaste ele vai corresponder à maior reação de apoio, uma vez que a equação dele é 5QLx sobre 8. Enquanto no meu apoio, na minha viga simplesmente apoiada, eu vou ter 3QLx sobre 8. Aí eu já começo a ter diferentes reações de apoio para cada uma das condições de apoio. Já na direção secundária, eu preciso encontrar um momento, uma reação de apoio, embora eu saiba que a minha reação de apoio vai ser apenas onde eu vou ter uma armadura na minha direção principal, eu vou considerar uma reação de apoio mínima na direção secundária, na direção LY. E ela vai corresponder justamente a VY igual a 0,15 vezes o meu carregamento Q vezes o meu comprimento LX. Então, eu também vou considerar essa reação de apoio nessa direção secundária quando eu tiver uma laje armada em uma direção. Mas aí, professor, quando eu tiver uma laje armada nas duas direções, como que eu procedo? Aí você vai utilizar tabelas para isso que vão facilitar. Por quê? Em teoria, se você fosse fazer tudo à mão, você teria que calcular a área da laje que corresponde às cargas distribuídas que vão ser recebidas pela viga de apoio.
Por exemplo, em uma laje armada nas duas direções, eu tenho aqui LY e LX e eu tenho uma situação de apoio, ou seja, a minha laje está apoiada nas suas 4 extremidades. Nessa situação, eu tenho a formação dessa distribuição de ações aqui, de tensões na minha viga, onde eu vou ter uma formação de um ângulo de 45 graus, tanto em relação a LX como em relação a LY, e eu vou ter a formação desse trapézio. E esse trapézio, aqui, no caso, para VY, ele vai ser igual, nessa direção, e corresponderia à mesma área, tanto para essas vigas na direção de LX e na direção de LY aqui, que seriam as minhas vigas VX, eu teria a formação dessa área triangular A2 para ambos os lados. Veja que eu tenho uma formação aqui que apresenta simetria. E eu teria que calcular o valor dessa área, porque a minha reação de apoio ela iria corresponder para VY. Seria igual a área 1 vezes o carregamento Q dividido por LX. Então, eu teria que calcular a área desse trapézio, que é justamente a área desse trapézio, que vai, o esforço, a ação aplicada na área desse trapézio é que geraria a minha reação de apoio nessa viga aqui. E, no caso aqui, para Vx, eu teria que calcular a área A2, que seria a área desse triângulo. E a área desse triângulo, toda a carga aplicada dentro desse triângulo A2 seria a reação de apoio nessa outra viga aqui na minha direção LY. Já se eu tiver uma situação de um engaste, eu tenho uma distribuição de áreas diferente, porque aí eu vou ter um ângulo de 60 graus com o meu apoio engastado. Então, veja que aí minha área 3, que corresponde à reação de apoio no meu engaste, ela é muito maior que todas as outras, porque o meu engaste, de fato, ele vai acabar provocando uma maior reação de apoio na sua viga. Então, eu teria uma condição de áreas aqui diferentes dessa outra laje desenhada aqui, que apresenta uma outra condição de apoio. Então, é importante saber as condições de apoio e calcular as suas áreas. No entanto, a gente tem uma maneira mais simples, que a gente utiliza tabelas para isso. Então, a gente parte de uma equação padrão, no caso, a reação de apoio é igual a V vezes QLX sobre 10, onde esse valor V ele vai ser obtido em função dos vínculos da laje e da relação lambda. Então, eu vou calcular para a minha laje a relação lambda LY sobre LX, eu venho nessa tabela e consigo obter esses coeficientes V. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma relação lambda igual a 1 e eu tenho uma laje do tipo 2B, onde eu tenha um engaste aqui na direção LY e que ela seja apoiada aqui na minha direção LX. Então, eu cruzo o meu tipo de laje com a minha relação lambda e encontro os diferentes valores de V para descobrir as reações de apoio em cada um dos apoios da minha laje. Eu usaria esses 3 valores como valor de V e conseguiria encontrar as reações de apoio para essas vigas, para a viga engastada e para essa outra viga que serve como apoio para a minha laje. Então é tudo tabelado, você só precisa ter esse cuidado de calcular a relação lambda e conhecer as condições de vínculo da laje que você está calculando. Vamos então agora resolver uma situação problema onde a gente vai calcular as reações de apoio em lajes. Vamos ao quadro para a gente conhecer a nossa situação problema. Então,
Você continua o seu trabalho como engenheiro em um escritório de engenharia estrutural, tem que calcular agora as reações de apoio para as duas lajes a seguir. A laje L1, que é uma laje de 4 metros por 4 metros, e a laje L2, que é uma laje de 4 metros, aqui LY, por 1,5 metros, que é o meu valor de LX. Essa situação problema pede para que você calcule as reações de apoio dessas duas vigas. A gente sabe que a espessura da laje é de 10 centímetros e o peso específico do concreto é de 25 kN por metro cúbico. Eu ainda tenho a espessura do contrapiso de 3 centímetros, sabendo que o peso específico da argamassa é de 21 kN por metro cúbico. Eu tenho ainda o peso específico do revestimento superior de 0,15 kN por metro quadrado de área da minha laje. E o revestimento inferior, um peso específico de 0,2 kN por metro quadrado. A partir desses valores da minha laje, do meu contrapiso e dos revestimentos, eu consigo calcular o valor das minhas cargas permanentes. Então, nessa situação problema, vamos calcular essas cargas permanentes e também estipular um valor para as cargas acidentais. Iniciando, então, para as cargas permanentes, eu consigo encontrar o valor do peso próprio, multiplicando a espessura da laje pelo peso específico do concreto, 0,10 vezes 25, eu tenho 2,5 kN por metro quadrado. O meu contrapiso, por sua vez, vou fazer o mesmo cálculo com a espessura do contrapiso vezes o peso específico da argamassa, ou seja, 0,03 vezes 21, isso me dá 0,63 kN por metro quadrado de laje. Eu tenho ainda o piso cerâmico, com um peso específico de 0,15 kN por metro quadrado. Aqui eu já tenho essa distribuição de cargas por metro quadrado. E o meu revestimento inferior é de 0,20 kN por metro quadrado. Eu vou somar, então, todos esses valores que eu obtive e que eu já tinha como dado. Somando essas quatro cargas, eu tenho um total de cargas permanentes de 3,48 kN por metro quadrado. Nessa laje, além das cargas permanentes, é importante que você estipule uma carga acidental. Vamos utilizar aqui como valor de sobrecarga um valor de 3 kN por metro quadrado. Somando, então, carga permanente com carga acidental, minha sobrecarga, eu tenho um valor de carregamento Q igual a 6,48 kN por metro quadrado, e é esse valor de carregamento que eu vou utilizar na resolução do meu exercício. Então, para laje 1, primeira laje, vamos iniciar os nossos cálculos de reação de apoio. O primeiro passo é calcular o valor de lambda, Ly sobre Lx. Eu tenho 4 dividido por 4, é uma laje quadrada. Esse valor, então, é igual a 1. Eu venho aqui na minha tabela, eu sei, então, que a relação lambda é igual a 1. A minha laje é uma laje do tipo 2B, ou seja, vai apresentar um engaste aqui na minha direção LY, ela é apoiada e engastada, e aqui na minha direção LX, ou no meu eixo Y, a depender de como eu estou observando, eu vou ter uma situação de 2 apoios de uma laje biapoiada. Então, esses serão os valores que eu vou utilizar como valores V. Para calcular, então, o meu momento, a minha reação de apoio aqui nessa viga apoiada, eu vou utilizar 2,75 como valor de B. No meu engaste, para calcular a reação de apoio da minha viga que está engastada, eu vou utilizar o valor de 4,02. E para essas duas outras vigas, que são simplesmente apoios à minha laje, eu vou utilizar o valor 1,83. E aí é só utilizar as nossas equações padrão, a equação geral, que é igual a V vezes QLX sobre 10. A reação, então, na minha viga V3, eu vou utilizar o coeficiente 2,75 vezes 6,48, que é o meu carregamento, vezes 4, que é o meu LX, dividido por 10. Eu tenho uma reação de apoio de 7,13 kN por metro aqui na minha viga V3. Já para a minha viga V4, que é esse apoio aqui que eu considerei como engaste, eu vou utilizar um coeficiente 4,02 de acordo com a tabela. Então, multiplico 4,02 por 6,48 vezes 4, divido por 10, eu tenho a reação de apoio 10,42. E
Para as reações nas vigas V1 e V2, que são essas vigas do tipo apoio, eu vou utilizar o coeficiente 1,83, multiplico por 6,48 vezes 4 dividido por 10, chego ao valor da minha reação de 4,74 kN por metro. Veja que é uma multiplicação bem tranquila a partir dos coeficientes que a gente encontrou naquela tabela. Para a laje 2, eu tenho um lambda igual a 4 dividido por 1,5, que as dimensões dessa laje são diferentes. Isso é igual a 2,67, que é maior que 2, ou seja, eu tenho uma laje armada em uma direção. E para lajes armadas em uma direção, eu tenho equações prontas. Eu não vou recorrer às tabelas, eu vou utilizar aquelas equações prontas que a gente já conhece. Ou seja, para a reação na viga V4, que é essa viga de engaste, eu tenho a equação V'x é igual a 5/8 de QLx, ou seja, 5 vezes 6,48 vezes 1,5 dividido por 8, eu chego a uma reação de apoio de 6,08 kN por metro. A reação na viga V5, que é essa viga aqui que está apoiada, eu tenho que serve como um apoio simples para minha laje L2. Eu vou utilizar a equação Vx igual a 3/8 de QLx, substituindo os valores, eu chego a uma reação de apoio de 3,65 kN por metro, e a reação nessas vigas que são também apoio, elas servem como um apoio simplesmente, né? Uma situação de apoio à minha laje, onde eu tenho apoios de segundo gênero, é uma laje nessa direção simplesmente apoiada. As reações nas vigas V1 e V2, elas vão corresponder a 0,15 de QLx. 0,15 vezes 6,48 vezes 1,5, eu tenho essa pequena reação aí de 1,46 kN por metro. Essa é a forma de se calcular reações de apoio, só deve prestar atenção sempre ao tipo de vinculação da minha laje e recorrer àquela tabela para obter os coeficientes para cálculo das reações. Vamos conversar sobre dimensionamento de lajes agora. A gente vai discutir como se procede ao dimensionamento de lajes a partir desse método que utiliza essas tabelas já prontas. Existe uma metodologia onde você vai dimensionar obtendo os momentos, obtendo as reações de apoio de maneira diferente, que não utiliza essas tabelas, mas aqui na nossa disciplina a gente vai aprender essa metodologia utilizando essas tabelas prontas que facilitam muito o nosso cálculo numérico, né? Nos poupa bastante tempo e bastante energia, porque a gente já tem esses coeficientes prontos para se aplicar. Vamos então iniciar essa conversa de dimensionamento de lajes no quadro. Então, o dimensionamento das armaduras principais, ou seja, as nossas armaduras longitudinais, que irão resistir às flexões, aos momentos fletores na minha laje, esse dimensionamento ele é realizado a partir de um método simplificado com utilização de tabelas, que vai partir de uma equação geral, m igual a μ vezes PLx² dividido por 100. Esse valor μ, ele vai ser função dos vínculos da laje e da relação lambda Ly sobre Lx, igual quando a gente calculou reações de apoio, por exemplo. Então a gente vai em uma tabela e a partir dos vínculos da laje e da relação lambda, a gente vai encontrar esse coeficiente μ. E aí vai multiplicar ele pelo valor da carga, que aqui a gente chama P, multiplicar pelo valor Lx², dividir por 100, a gente vai encontrar, então, o valor do momento de flexão, do meu momento fletor, que está causando flexão na minha laje. É importante aqui destacar que o dimensionamento de lajes, ele sempre vai ser feito para a largura de laje de 1 metro, ou seja, o meu BW vai ser sempre
igual a 100 centímetros. Por isso que a minha área de armadura de laje vai ser sempre a área dada por metro de laje, porque o dimensionamento eu sempre faço para uma largura de laje de 1 metro. Como essa tabela, então, professor? É uma tabela parecida com a tabela que a gente utiliza para calcular reações de apoio em laje. A gente tem aqui, então, uma coluna com os valores de lambda, Ly sobre Lx, e aqui eu tenho diversas colunas com os diferentes tipos de laje. E aqui no slide eu trago apenas um recorte dessa tabela, mas essas tabelas elas são várias páginas, ok? Com diferentes tipos de vinculação de lajes. Então são páginas e páginas. Você tem o link para acessar esse material, essas tabelas. Tem esse link no livro, tem esse link no fórum também. Então está disponível, você vai precisar dessas tabelas para resolver os exercícios da nossa disciplina. Então, a partir do tipo de vinculação da minha laje e do valor da relação lambda, eu vou cruzar aqui e vou encontrar os meus coeficientes para que eu utilize naquela equação geral, onde eu consigo descobrir os momentos positivos e também o momento negativo, quando eu tiver uma vinculação de engaste na minha laje. Aí, então, uma vez que eu descobri esse valor MD, eu vou calcular o coeficiente Kc. E esse coeficiente Kc, ele é calculado a partir dessa expressão, Kc igual a BW vezes d² dividido por md. E esse valor de momento de cálculo é o valor que a gente já calculou na etapa anterior, através daquela primeira equação que a gente viu nesse conceito, certo? BW, eu sempre vou utilizar o valor de 100 centímetros, porque eu estou calculando a área de aço por metro de laje, então esse BW vai ser sempre 100 centímetros. E aqui eu tenho o valor da minha área, da minha altura útil D. Igual a gente tinha lá em vigas, eu vou ter sempre uma altura útil e eu vou elevar ao quadrado para obter esse valor de Kc. A partir dessa expressão, eu encontrei o meu valor de Kc, eu vou vir nessa outra tabela e vou obter um outro coeficiente, que é o coeficiente Ks. Então, não se confundam. A partir do momento obtido, eu calculo o valor Kc e a partir desse valor Kc, eu venho nessa outra tabela e encontro o parâmetro Ks. Como eu encontro esse parâmetro Ks? Eu vou primeiro precisar saber o tipo de concreto, se é um concreto C15, C20, C25 e assim por diante até C50. Digamos que eu tenho um concreto C30. Para esse concreto C30, eu vou vir aqui na coluna desse concreto e vou encontrar o meu valor de Kc, que eu descobri aqui nesse cálculo, a partir daquela expressão, supondo que o meu valor de Kc esteja entre 8,9 e 10,1, seja, digamos, 9,1. Então, eu vou aqui escolher esse valor mais próximo do meu Kc calculado, no caso 8,9, eu rebato aqui na minha coluna de Ks e eu descubro que o meu valor de Ks nesse caso é 0,024. E aí, quando eu descubro esse valor de Ks, eu venho nessa equação de área de aço. A área de aço, então, da minha laje, ela vai ser obtida a partir de AS igual a Ks, que eu descobri na tabela anterior. Quando a gente cruzou aqui na nossa tabela, a gente encontrou, por exemplo, esse valor de 0,024. Então, esse valor Ks eu insiro aqui, multiplico pelo valor do meu momento de cálculo e divido pela altura útil da minha laje D. Então, é um procedimento, na verdade, bem simplificado com a utilização dessas tabelas. Só é importante você recordar a ordem, o passo a passo, para você não olhar em tabelas erradas ou não conseguir fazer o cálculo. Primeiro, você vai precisar encontrar o momento, e vai existir uma tabela para se obter os diferentes momentos na minha laje. Depois, a partir desse momento, eu calculo o meu coeficiente Kc
E depois, com esse valor de coeficiente KC obtido e em função do meu tipo de concreto, se é um concreto C25, C30, C40, eu vou encontrar o meu valor de coeficiente KS. E aí, com o meu KS, é que eu entro nessa expressão de cálculo de área de aço para minha laje. É bem simples, só que tem um passo a passo que você não vai poder confundir as tabelas para não obter coeficientes errados. Vamos retornar ao quadro, que tem mais duas considerações que eu gostaria de fazer. Esse método, ele vai realizar o dimensionamento de lajes também nos domínios 2 e 3, e esse método é válido também para vigas. Se você tiver curiosidade, você pode aí aplicar esse método de tabelas também em vigas, que vai funcionar. Então, da mesma maneira que para vigas, a gente também dimensiona, esse método ele é aplicado, ele foi desenvolvido já para dimensionamento de vigas nos domínios 2 e 3. Uma situação problema em que a gente vai dimensionar uma laje. Vamos ao quadro para a gente conhecer a nossa situação problema do bloco. Bom, é pedido então, você como engenheiro civil trabalhando, né, atuando na área de engenharia estrutural, chega a tarefa para você dimensionar essa laje L1. E a gente sabe que essa laje L1, ela possui um valor de Lx igual a 4 e Ly também igual a 4. Então, a gente tem uma laje quadrada. A gente sabe ainda que ela apresenta condições de apoio com 3 lados apoiados e um lado engastado, uma vez que a gente tem uma outra laje contínua a essa laje L1. Quais são os outros dados do meu problema? Eu sei que o carregamento P é igual a 6,48 kN por metro quadrado. Eu ainda tenho um concreto de FCK igual a 25 MPa, então eu tenho aqui um concreto C25. A espessura da minha laje L1 é de 10 centímetros e a altura útil da minha laje é de 7 centímetros. Partindo desses dados, eu já vou conseguir fazer o dimensionamento da minha laje. Eu vou precisar seguir o passo a passo de dimensionamento de lajes pelo método que utiliza essas tabelas simplificadas. Primeiro eu vou calcular os momentos, os diferentes momentos da minha laje. Na sequência, eu vou calcular o coeficiente KC, em seguida obter o coeficiente KS e, por fim, calcular a área da minha armadura longitudinal. Tanto da armadura positiva como da armadura negativa. Vamos começar a resolver, então, essa situação problema. Vamos retornar ao quadro. Então, a minha laje L1, ela tem uma condição de Ly igual a 4 e Lx igual a 4, então a minha razão lambda é igual a 1. Então, eu já sei que é essa primeira linha aqui da minha tabela, lambda igual a 1, que eu vou utilizar. Eu ainda sei que essa laje L1, ela é uma laje do tipo 2B, ou seja, essa laje ela vai apresentar essa situação de engaste no meu comprimento Ly, enquanto nos meus comprimentos Lx ela vai ser simplesmente apoiada. Então, é uma laje do tipo 2B, ou seja, eu vou cruzar aqui o meu lambda com a minha laje, e eu encontro esses valores de coeficiente para utilizar no cálculo dos meus momentos. Ou seja, o meu coeficiente μx para calcular o momento positivo será 3,54. O coeficiente para eu calcular o momento negativo vai ser, o coeficiente μx vai ser 8,40, ou seja, aqui é como se eu tivesse esse momento positivo aqui e esse momento negativo no meu engaste. Eu vou obter a partir de μx e a partir de μx. Já o meu coeficiente μy,
que eu vou utilizar para calcular os momentos positivos nessa direção y vai ser 2,91. Calculo aqui o meu momento positivo na direção y. A partir desses coeficientes, então, eu consigo calcular os meus momentos. Eu tenho o momento positivo em x, mx é igual a mi vezes plx quadrado dividido por 100. O meu coeficiente mi é 3,54, para o caso de momento positivo em x, multiplico por 6,48 vezes 4 ao quadrado, que é o meu Lx, dividido por 100, eu chego ao momento de 3,67 kN por metro ou 367 kN por centímetro, que aqui eu sempre vou trabalhar em centímetros. O meu momento negativo em x, m'x é igual a 8,40, lembrando que o meu coeficiente para o meu momento negativo, m'x, equivale a 8,40. Então, 8,40 vezes o meu carregamento, minha carga P de 6,48, vezes Lx ao quadrado dividido por 100, eu tenho um momento negativo de menos 8,71 kN por metro, ou menos 871 kN por centímetro. Aqui eu estou multiplicando por 100 para eu ter esse valor em centímetros. E o momento positivo em y, e aqui eu gostaria de apontar uma inconsistência no slide, ok? Não é o momento positivo em y que deve ser compatibilizado, é o momento negativo em x que vai ser compatibilizado, ok? Faça uma anotaçãozinha aí para você não confundir depois durante os seus estudos. Então, o momento positivo em y é igual a 2,91, que é o coeficiente μy, para eu calcular os momentos na direção y, 2,91 vezes 6,48 vezes 4 ao quadrado, dividido por 100, eu tenho 3,02 kN por metro, multiplico por 100, tenho 302 kN por centímetro. Então, eu descobri todos os meus momentos, agora eu posso partir para o cálculo das minhas armaduras. E eu vou calcular apenas a minha armadura positiva em x, certo? E depois peço para que você calcule as armaduras para os outros momentos. Então, calculando aqui apenas para a minha armadura positiva em x, eu vou obter inicialmente o coeficiente Kc. Eu sei que o meu momento é de 367, ok? Que eu obtive aqui, esse é o meu momento, 367 kN por centímetro. Então, o meu coeficiente Kc vai ser igual a BW, que sempre vai ser 100 para Lages, vezes 7 ao quadrado, que é a minha altura útil, dividido por 367 vezes 1,4, porque aqui eu estou calculando o meu momento de cálculo MD. Então, eu estou aplicando um coeficiente de majoração, igual a gente faz para as vigas. Calculo, então, meu Kc, eu tenho que é igual a 9,54 centímetros quadrados por quilonewton. Aí eu venho na minha tabela, onde relaciona Kc com Ks. Eu sei que eu tenho um concreto C25, então eu venho aqui na minha coluna C25, eu obtive 9,54 como coeficiente Kc, então eu chego aqui, ó, o valor mais próximo é 9,5, rebato na minha coluna Ks e encontro um valor de Ks igual a 0,024. Aí é muito simples, eu calculo a área de aço a partir da equação AS igual a Ks vezes MD dividido por altura útil, que é igual a 0,024 vezes 367 vezes 1,4, que é o meu momento de cálculo, dividido pela altura útil 7, eu chego a um valor de área de aço de 1,76 centímetros quadrados por metro. E aí siga esse mesmo procedimento e calcule as áreas para o momento negativo em x e também para o momento em y. Como seriam essas armaduras longitudinais para esses outros esforços de flexão? Fica de tarefa para você.
Conversar agora sobre detalhamento em lajes, porque uma vez que a gente calculou a área das armaduras longitudinais, a gente vai precisar fazer o detalhamento dela em projeto. A gente precisa apresentar os elementos gráficos da minha laje de uma maneira clara, simples, e também fazer verificações de espaçamento das minhas armaduras, da mesma maneira como a gente fazia para vigas. Vamos ao quadro para iniciar a discussão em relação ao detalhamento de lajes. Então, da mesma maneira como a gente tinha para vigas, a gente vai precisar conferir se a armadura mínima é atendida pela armadura longitudinal obtida nos meus cálculos. Então, a minha armadura mínima, a gente também vai utilizar aquela mesma tabela que a norma dá, que dá valores de taxa mínima de armadura em função dos diferentes tipos de concreto, C25, C30, C35 e assim por diante. Então, a gente sabe que a taxa de armadura mínima que a gente obtém nessa tabela é igual à área de aço mínima dividido pela área de concreto, e a área de concreto é sempre BW vezes H, sabendo que no caso da laje o meu BW vai ser sempre 100 centímetros. Então, eu obtenho essa área mínima multiplicando a taxa mínima que eu encontro nessa tabela vezes a área de concreto, da mesma maneira que a gente fazia para viga. O diferencial aqui é que o meu BW vai ser 100 centímetros, porque eu estou calculando a armadura de laje sempre para cada metro de laje. Eu ainda preciso me atentar aos espaçamentos entre as barras da minha armadura longitudinal. Esse espaçamento ele vai ser calculado a partir da razão área de uma barra da minha armadura longitudinal. Então, eu vou escolher a minha armadura longitudinal, uma bitola 6.3, por exemplo, e eu vou pegar a área dessa bitola de uma barra e dividir pela minha área de aço total. Esse deverá ser o espaçamento entre as minhas barras. E quantas barras eu vou utilizar na minha laje, professor? Eu consigo fazer esse cálculo também. Eu vou calcular a quantidade de barras a partir da equação L0 sobre S mais 1, onde L0 vai ser o comprimento, onde você está fazendo a distribuição das suas lajes, dividido pela distribuição das suas barras, né? Eu falei laje ali, ok? O professor trocou as palavras. Aqui a quantidade de barras é igual ao comprimento, né? O L0, o comprimento onde você está distribuindo as barras da sua armadura, dividido pelo espaçamento entre cada uma dessas barras, que a gente descobre aqui nessa fração, mais 1. Essa continha aqui vai me dar a quantidade de barras que eu vou precisar para a minha laje. Em relação ao espaçamento mínimo entre essas barras, não vai haver uma especificação de norma. No entanto, na prática, a gente pode adotar um espaçamento de pelo menos 10 centímetros e, dependendo do tipo de obra, se for uma laje em um ambiente industrial, você pode, de repente, utilizar as mesmas especificações de norma que são utilizadas para laje, ou seja, um espaçamento mínimo de 20 milímetros ou superior ao diâmetro da barra longitudinal ou superior a 1,2 vezes o diâmetro do agregado, da brita. Você pode utilizar isso como referência, mas não há especificação em norma para esse espaçamento mínimo. Já em relação ao espaçamento máximo, vai haver determinações. O espaçamento máximo entre as barras deverá ser S igual a menor ou igual que 2 vezes a altura da minha laje, ou esse espaçamento deverá ser menor ou igual a 20 centímetros. Então eu vou calcular esses dois valores e ele deverá obedecer aí a essas duas inequações. Ele deverá ser menor que 20 centímetros ou menor que 2 vezes a altura da laje. Já em relação ao diâmetro máximo da armadura de flexão, a norma NBR 6118 ela também vai estabelecer algumas condições. O diâmetro máximo da bitola que eu vou escolher para minha armadura de flexão deverá ser igual à altura da minha laje dividido por 8. Né? Esse valor H aqui é a minha altura, a espessura da minha laje. Dividido por 8, esse deverá ser o diâmetro máximo da minha armadura de flexão. E já em relação ao detalhamento, como que a gente procede em lajes?
Para a armadura positiva, eu vou colocar como comprimento da minha barra, além do comprimento de apoio a apoio das minhas vigas que apoiam a minha laje, eu ainda vou precisar prolongar essas barras no mínimo 4 centímetros além do eixo dos apoios. E para a armadura negativa, esses comprimentos de barras, ele deverá ser maior ou igual a 0,25 vezes L, cujo L será o maior dos dois valores de Lx, ou seja, o maior valor dentre os dois menores vãos da minha laje. E ainda, além desse comprimento A da minha armadura negativa, eu vou precisar acrescentar um comprimento relacionado às dobras da minha armadura, que pode ser igual a H menos 2C, a altura da minha laje menos 2 vezes o cobrimento. E eu ainda vou, para garantir que haja armadura nas bordas, embora eu não tenha momento negativo nas bordas da minha laje, eu vou acrescentar aí uma armadura negativa de borda com barras de 6,3 milímetros a cada 20 centímetros. Quando a gente olha o detalhamento em planta, eu trouxe esse exemplo, essa figura ilustrativa, a armadura positiva. Então, por exemplo, eu trago aqui que nessa direção, eu estou distribuindo aqui no caso, 41 barras aqui nessa direção. Então, eu tenho várias barras aqui distribuídas, correto? E essas barras correspondem a 41 barras de bitola 10 a cada 10 centímetros, com um comprimento total de cada barra de 428 centímetros. E a mesma maneira para as outras armaduras. Aqui, por exemplo, essa armadura longitudinal aqui, cruzada, vai corresponder a 34 barras de bitola 12,5, com espaçamento a cada 15 centímetros, cujo comprimento total é de 528 centímetros. Essa seria mais ou menos a cara de um projeto das armaduras finais. E a armadura negativa, veja bem que ela vai ter comprimentos diferentes, né? Veja que a minha armadura negativa, ela vai ter que corresponder, abranger essa minha área da minha viga que funciona como engaste às minhas lajes. Então, nesse caso, eu vou ter a armadura negativa, por exemplo, 21 barras de 12,5 a cada 15 centímetros, correspondendo a um comprimento total de 168. E aqui nas bordas eu ainda vou ter essa armadura de borda, armadura negativa mínima de borda, para garantir maior estabilidade e distribuição de forças. O detalhamento de lajes a gente consegue realizar dessa maneira. Vamos agora resolver uma situação, um problema, onde a gente vai detalhar uma laje. Então, a partir de informações já calculadas, de áreas já calculadas da minha laje, eu vou calcular os seus espaçamentos, fazer as suas verificações de norma e desenhar em planta como ficaria essa laje. Vamos ao quadro para conhecer nossa situação problema, então. Então, a situação problema 4 corresponde ao detalhamento da laje L1. Então, você como engenheiro estrutural de um escritório de engenharia de projetos, de estruturas, ele solicita, o seu chefe solicita para que você detalhe a laje L1. A gente já sabe, já foram calculadas as armaduras. A gente sabe que essa laje ela possui uma armadura positiva em X igual a 1,76 centímetros quadrados por metro, e essa laje também possui uma armadura positiva em Y igual a 1,45 centímetros quadrados por metro. Esse concreto é um concreto de FCK 25 MPa, possui uma espessura de 10 centímetros, essa laje, e o seu BW vai ser sempre 100 centímetros, porque a gente está trabalhando com dimensionamento de laje, sempre considerando um dimensionamento por metro.
Então, quais são os cálculos que eu preciso verificar em relação ao detalhamento dessa laje? Em relação à armadura positiva em X, eu sei que essa armadura foi me dado no exercício, que ela corresponde a 1,76 centímetros quadrados por metro. Será que essa armadura positiva, ela atende à armadura mínima necessária? Bom, a armadura mínima necessária é calculada pela multiplicação da taxa de armadura mínima vezes a área de concreto. Eu sei que a minha taxa de armadura mínima por um concreto FCK de 25 é igual a 0,15%, então eu venho aqui, eu descobri lá naquela tabela de taxas de armadura mínima, 0,15 dividido por 100, multiplico pela minha área de concreto, que é 100, que é o meu BW, vezes os meus 10 centímetros, que é a altura e espessura da minha laje, eu chego então ao valor de área mínima de 1,5 centímetros quadrados. Então, essa área aqui é menor que a minha área de armadura longitudinal, ok, então atende a minha armadura mínima. Eu calculo, então, o meu valor de espaçamento e de quantidade de barras. Para isso, eu preciso adotar uma bitola. Eu adotei uma bitola de 6,3 milímetros. Então, a área de uma bitola 6,3 milímetros é 0,31. E a área de aço que eu calculei é 1,76 centímetros. Eu divido esses dois valores, chego a um espaçamento de 0,176 metro, ou seja, 17,6 centímetros. Eu vou ter que ter uma barra de 6,3 milímetros a cada 17,6 centímetros. E a quantidade de barras, vamos calcular então. A quantidade de barras é igual a L0 sobre espaçamento S mais 1, o meu L0 é 400, que é 4 metros, que é o comprimento das minhas barras em X, divido por 17,5, que é o valor que eu arredondei para o meu projeto de espaçamento, mais 1, eu chego então a um valor de 23,9 barras, ou seja, eu vou ter 24 barras espaçadas a cada 17,5 centímetros. Já para a armadura positiva em Y, que eu tenho uma área de 1,45, esse valor ele não atende à armadura mínima. Afinal de contas, a gente já calculou que a minha armadura mínima é de 1,5. Então, eu vou utilizar o valor de área de armadura mínima como a minha área de aço, tá? Uma vez que a minha área calculada ela não atende à armadura mínima, eu preciso garantir pelo menos a minha armadura mínima. Então, a partir de uma bitola adotada de 6,3 milímetros, eu calculo meu espaçamento, dividindo a área de uma bitola, que é igual a 0,31, pela área de aço, que nesse caso vai ser a minha armadura mínima de 1,5. Isso é igual a 0,20 metros, que é igual a 20 centímetros. E a quantidade de barras, então? Eu calculo igual a L0 sobre S mais 1. O meu LY, no caso, é igual a 400, dividido por 20, que é o espaçamento que eu calculei, mais 1, eu tenho um total de 21 barras. Então, para a minha direção Y, eu vou ter 21 barras espaçadas a cada 20 centímetros. Como ficaria, então, a minha armadura positiva dessa laje? Então, distribuídas aqui na minha direção, distribuídas nessa direção, eu vou ter 21 barras com φ de 6,3 a cada 20 centímetros. Ou seja, eu vou ter 21 barras, e aqui é como se eu continuasse, né? Com 21 barras, com φ de 6,3 distribuídas a cada 20 centímetros, com um comprimento de 428 centímetros. Já nessa outra direção, distribuída na direção contrária, paralela a essa viga V1, eu vou ter aqui no meu detalhamento barras de 6,3, são 24 barras de 6,3, espaçadas a cada 17,5 centímetros, com um comprimento de 428.
A gente apresentaria em planta, em um projeto de armaduras, dessa maneira. A gente faz aí, a gente deixa uma barra representando e coloca a quantidade dessas barras com o espaçamento e com o comprimento total da minha barra. São as informações necessárias para a execução dessa laje.